Olá, condutores! Vídeo de hoje para dar uma força aí para você que vai fazer a prova teórica e também para gente que já dirige, que está no processo já na parte de aula prática, para ficar esperto, tá? Distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Daí cai um negócio desse na prova e você vai ficar lembrando do que você decorou, do seu decorebinha lá. E aí vai dar um nó, vai acabar trocando as coisas. Então a gente vai mostrar para vocês aqui a partir de imagens, juntar o concreto aqui, a imagem real mesmo, para vocês terem ideia. Olha, essa sugestão foi da Lina, inscrita aqui no nosso canal, assim como eu agradeci o Vinícius ontem pela sugestão de explicar o que é o lote lindeiro. Tô agradecendo a Lina e aproveitando para mandar um abraço para o José Elcio, lá de Ponta Grossa, recém-chegado no canal. Vamos lá. Distância de segmento, gente, nada mais é do que a distância de segurança que você mantém do veículo à sua frente. A distância que você segue o veículo que está à sua frente. Aqui, a distância de segmento é menor, ela vai variar em função das circunstâncias na via. Então aqui eu tenho numa rodovia aquela paradinha, o momento que vai parando por um engarrafamento, a distância de segmento é menor. Aqui eu já tenho uma distância de segmento maior, em Blumenau, em dia de chuva, eu utilizo uma câmera fixa no vidro do meu carro. E aqui a distância de segmento diminuiu, porque eu fui chegando bem devagar. Aqui a gente já tem outra distância de segmento, com chuva. Provavelmente o carro parando ou parado diminuiu ali, e aqui a distância de segmento no engarrafamento. Quanto mais espaço, maior a distância de segmento. Aqui ela diminuiu, olha a distância de segmento dos veículos aqui, porque é um engarrafamento e quase tudo praticamente parado. Já em rodovia limpa, tranquila, aqui foi em Balneário Camboriú que eu estava passando, dá uma boa distância de segmento do veículo à minha frente. Então não vamos esquecer, falou em segmento, seguir, a distância que você está seguindo o veículo à sua frente. Distância de reação, vamos entender bem, é a distância desde que você vê o perigo, tira o pé do acelerador e coloca no freio. Quem dirige alcoolizado tem o reflexo diminuído, então ele não vai perceber, ele vai precisar de uma distância de reação muito maior, porque ele vai demorar demais a partir do momento que ele vê o perigo para tirar o pé do acelerador, para buscar o freio e reduzir essa velocidade para parar ou continuar com o carro atrás do veículo que está na frente dele com segurança, para obter uma distância de segmento segura mesmo. Então tem aqui, ó, vou usar o mesmo exemplo da foto que eu tenho ali, tá? Se nesse momento, suponhamos, vamos olhar a distância. Se nesse momento eu estou dirigindo aqui com essa distância de segmento, eu percebi o perigo. Se eu estiver sóbria, se eu estiver ligada no trânsito, eu vou frear e vou obter a minha distância de reação. É a distância entre o momento em que eu percebi o perigo, freiei e parei o carro. Tá aqui uma distância, eu vou obter uma distância de segmento segura. Distância de frenagem é a distância percorrida desde que freia até o momento em que o carro para. Então, você freou, vamos usar o mesmo exemplo. A minha distância de frenagem, aqui eu tenho uma distância de segmento bem grande, freiei. Então, se eu tô ligada no trânsito, a minha distância de frenagem, ela vai ser menor e vai variar em função da velocidade. A gente já vai ver isso aqui numa tabela. Só, pessoal, que a distância de frenagem, como eu disse para vocês, a distância percorrida desde que freia até o momento em que o carro para, ela vai depender também das condições do solo. Se eu estiver freando em um asfalto e o tempo estiver seco, vai ter melhor aderência de pneu. Se eu estiver freando em dia de chuva,
tempo molhado, pista molhada, pode ter poça d'água. Essa distância de frenagem ela pode ser maior e ela vai interferir, sabe no quê? A distância de parada. Sabe o que é a distância de parada? É desde o momento em que você percebeu o perigo, tomou uma reação, mais a distância da frenagem. Na prática é quanto tempo eu vou levar para parar a partir do momento que eu percebi o perigo. Se eu percebi o perigo aqui, vejam que está chovendo, tem ali uma pocinha d'água, e eu tenho um bom reflexo, uma boa reação, o meu carro, em função da velocidade que eu estou, vai ter uma distância de parada bem legal, desde o momento em que eu percebi o perigo até o momento que eu freiei. Então tem uma tabela aqui que vai mostrar para vocês a relação entre a velocidade, a distância de reação, a distância de parada e a distância de frenagem. Olha só, se eu estiver a 32 km por hora, eu vou precisar de uma distância de reação, esse azulzinho, mais ou menos, se eu tiver sóbria, se eu estiver dirigindo legal, perceber bem, atenta no trânsito, eu vou precisar de 6 metros. É a minha distância de reação. O momento em que eu tirei o pé do acelerador e botei no freio. É 6 metros que eu vou percorrer. A minha distância de parada é mais 6 metros. Então, a minha distância de frenagem foi de 12 metros, porque soma as duas. A distância de reação, o momento em que eu percebi, até a distância da parada. Se eu tiver aqui, ó, a 64 km por hora. Isso aqui são testes feitos, tá? Testes por piloto de testes que compara essas distâncias. Então, se eu tiver a 64 km por hora, que o pessoal acha que não é nada, né? Tá andando devagar. Desde o momento em que eu percebo o perigo, que eu tiro o pé do acelerador e coloco o pé no freio, eu já percorri 12 metros. A minha distância de parada com a frenagem que eu fiz, eu vou precisar de mais 25 metros até eu parar o carro. Então, a minha distância de frenagem, olha só o que é que foi. 36 metros. Desde o momento em que eu percebi, deu 12 metros. Tirei o pé do acelerador, botei no freio, já andei 12 metros, em função da minha velocidade. Quanto maior minha velocidade, freiei, vou demorar mais tempo para parar. É isso que a gente tem que aprender nas aulas teóricas e nem sempre a gente aprende, porque nem sempre é bem explicado e nem sempre nós temos exemplos práticos para vocês entenderem. Ok? Se precisar, volta o vídeo, vê mais pausadamente. Aqui tem outras velocidades que vocês podem perceber aqui, ó. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Se não ficou, perguntem. Vamos tirar as dúvidas aqui, ok? Qualquer coisa, voltem o vídeo, assistam, vejam ali as fotos novamente para compreender a explicação. Qualquer dúvida, postem aí. Valeu!